muito importante que, embora nós estejamos nas redes, que nós não adoeçamos. E Exato. O verdadeiro adoecimento ele é produzido pela extrema-direita. Uma das características fundamentais que a extrema-direita impõe no nosso cotidiano é, de um lado, um caos cognitivo. Por exemplo, o pedido de impeachment, que 126 deputados assinaram. É o recorde, Ana Prestes, em número de deputados assinando um pedido de impeachment. Eu passei os olhos na petição. Felipe, é uma peça involuntariamente surrealista. Eles afirmam, com alguma seriedade, que a afirmação do presidente Lula provoca um risco iminente de guerra, de conflagração de guerra com Israel. Quer dizer, não é nem sequer um delírio, já é um surrealismo involuntário. Involuntário porque eles não têm ideia do que seja o surrealismo. Mas me permite dizer duas coisas, Felipe, para começar a nossa conversa. Em primeiro lugar, como você já ressalvou muito bem, é muito importante que tenhamos cuidado ao nos referirmos aos evangélicos. É uma comunidade muito plural, com, por exemplo, os batistas chegaram no Brasil no século XIX, os presbiterianos têm uma longa tradição de contribuições teológicas de peso e contribuição acadêmica. Os metodistas têm uma outra forma de encarar essa relação entre Estado e Igreja, entre poder temporal e poder espiritual. E, na verdade, quando nós falamos evangélicos no debate contemporâneo, em geral, nós nos referimos às denominações neopentecostais. Acho que essa é uma distinção importante, porque mesmo em 2018, Felipe, quando o voto dos evangélicos como esse conjunto plural foi decisivo para a eleição do Jair Bolsonaro, mesmo em 2018, o Fernando Haddad obteve quase 10 milhões de votos entre os evangélicos. É que o Bolsonaro passou de 20 milhões de votos entre eles e, por isso, também venceu as eleições. Então, essa ressalva. Em relação à Igreja Neopentecostal, é bem importante lembrar que, em 1967, o Rockefeller, então secretário de Estado do Richard Nixon, fez uma viagem importantíssima à América Latina, o Nelson Rockefeller. Era uma viagem muito importante, porque do que se tratava, isso em 1967, era de fazer um levantamento cuidadoso da situação política e econômica da América Latina, porque havia um grande receio norte-americano de que outras Cubas surgissem no continente. Lembra que 1967 é o ano de publicação de 100 anos de solidão. A América Latina, pela primeira vez, ocupa o centro das atenções do mundo, na política e na cultura. O Rockefeller vem à América Latina, faz uma viagem longa e produz um relatório que é lançado em 1969. Ana Prestes, acredite, neste relatório, diz o Rockefeller que a Igreja Católica da Teologia da Libertação está muito inclinada a adotar posições revolucionárias desde que isso signifique apoiar os mais vulneráveis. E faz um alerta e uma exortação, que não está no relatório, que pode ser encontrado na internet, mas que depois foi levado adiante. A sugestão principal do Nelson Rockefeller é que o Departamento de Estado norte-americano favorecesse na América Latina a difusão do que na época se chamava de teleevangelismo. Os que são mais jovens, Felipe, não recordarão, mas nós sabemos do que se trata. As igrejas neopentecostais, que antes das redes sociais, literalmente colonizaram as TVs abertas, lá nos anos 70 e 80. E daí surgiu a TV Record. Então, a sugestão do Rockefeller, em 69, é que houvesse um apoio substancial para que essas denominações neopentecostais se difundissem pela América Latina. 8 anos depois do relatório, em 1977, surge a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, isso é bem importante, Felipe, porque o próprio surgimento, a difusão, não que todas tenham surgido a partir do relatório do Rockefeller, mas muitas facilidades foram criadas para que essas denominações neopentecostais se difundissem como se difundiram. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que, no princípio, essas denominações neopentecostais tinham, de fato, Cristo como o eixo da sua pregação. De novo, nós recordamos que nos anos 80, anos 90, a Igreja Universal era a Igreja de Cristo. Toda a simbologia era associada a Cristo e ao Novo Testamento. Há um momento, e isso é um fenômeno transnacional, assim como a extrema-direita é um fenômeno transnacional interconectado. Isso é muito importante,
Quando, em mais um dos delírios bolsonaristas, eles dizem: Trump reservou um hangar em Guarulhos porque virá para a manifestação de 25 de fevereiro, domingo. Javier Milei virá, Bukele talvez venha. É claro que nós sabemos que isso não é verdade, mas é importante mostrar como a extrema-direita se apresenta como uma espécie de internacional do reacionarismo. Então, há mais ou menos 15 anos, 2 décadas, há um movimento de transferência teológica do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Isso por quê? Veja, Felipe e Ana, já a teologia da prosperidade entrava potencialmente em contradição com os ensinamentos do Cristo. Porque não é necessário ser religioso, por exemplo, para ser profundamente influenciado, na medida das nossas possibilidades, pela ética cristã, que basicamente consiste em tratar o outro como um outro eu. É basicamente isso. A ética cristã é o pleno reconhecimento da dignidade de todo vivente. É isso a ética cristã. Muito próxima, por exemplo, do hinduísmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso é oferecer a outra face. Algo muito importante, perguntar aos que se consideram algozes: quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. O bolsonarista tradicional, Felipe, não somente ele lança a primeira pedra, ele, sobretudo, deseja atirar a última, aquela que mata. A transferência do Novo Testamento para o Antigo Testamento implica uma decidida vontade política. E essa vontade política se materializa no Brasil há muito tempo. Existe uma bancada da Bíblia, como há uma bancada da bala e uma bancada do boi, mas existe uma bancada da Bíblia. Os evangélicos há muito se organizam politicamente no país, desde cargos de conselheiros tutelares. Nós vimos há mais ou menos uns 6 meses atrás que, para a votação do Conselho Tutelar em todo o Brasil, os evangélicos se organizaram com uma capacidade e uma capilaridade incomuns. Então, a transferência do Novo Testamento para o Antigo Testamento é a declaração clara de um projeto. Que projeto é este? Aí, veja que importante isso, Felipe. Mas olha, eu não quero falar muito, me interrompa aí, por favor. Veja que importante, Felipe. No ano 2000, na virada da década de 90 para o início do século XXI, o bispo Edir Macedo publicou um livro. E nós não podemos criticá-lo por ser excessivamente sutil. O nome do livro é Plano de Poder. E é uma reflexão de como os evangélicos, os neopentecostais, devem se comportar em relação à política. Há 2 bases teóricas fundamentais do livro, que evidentemente eu li. De um lado, Thomas Hobbes, olha isso. De outro, o Antigo Testamento. Deus é apresentado como uma espécie de gestor da administração pública. Deus é apresentado como um líder político. É impossível adotar o Novo Testamento e apresentar a Cristo como líder político, a Paulo como líder político. São líderes espirituais, são líderes religiosos. Mas é possível voltar ao Antigo Testamento e encontrar modelos de liderança política, e não apenas de liderança política. É possível encontrar um modelo que jamais ofereceria a outra face. É possível encontrar um modelo que jamais impediria que a primeira pedra fosse lançada. Esse modelo existe. Esse modelo é o modelo do Império. Esse modelo é, sobretudo, Davi. Então, quando se retorna ao Antigo Testamento, isso é bem importante. Não é o Velho Testamento, não é a tradição veterotestamentária de um Jó, de José, dos profetas, de um Isaías, do Moisés, de Abraão, que são todos exemplos de liderança espiritual e de grande capacidade de sacrifício. Lembremos a história de Abraão, que é levado que, como um teste definitivo da sua fé, é levado, ele crê que ele precisará sacrificar o seu filho. O filho Isaac pergunta ao pai: mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele responde: Deus proverá. Imaginem o momento em que ele começa a caminhar até chegar ao topo do monte, o que se passa no coração deste pai, do Abraão, que passa a ser chamado Abraão quando tem um filho, Isaac. O que se passa no coração do filho, que sabe, entende que ele será o sacrificado. Não é este o modelo que os neopentecostais buscam?
Não é um modelo da submissão a uma fé, mas da submissão no sentido forte do termo, de profunda fé, de reencontrar a fé no sofrimento, Jó, de reencontrar o perdão em lugar da vingança, a história de José, de buscar a justiça em qualquer circunstância, mesmo as mais adversas, que é Salomão. O modelo que a extrema-direita transnacional elege é o modelo de Davi. Tudo está dito, Felipe. Tudo está dito. E nós precisamos realmente compreender esse movimento, porque nesse movimento que está em jogo, de fato, é o risco que nós enfrentamos hoje de um político jovem como Nicolas Ferreira. Eu não sei se vocês já escutaram alguma pregação do Nicolas Ferreira. Ele, às vezes, o faz na igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte, que é a sua igreja. Felipe, é assustador. É realmente assustador. Porque, por exemplo, no Novo Testamento, quando o soldado romano busca a ajuda de Cristo, ele ajuda. E quando ele diz, não, mas é um gentio, ou seja, não é um judeu, a resposta de Cristo, mas ele me procurou com fé. Paulo torna o cristianismo potencialmente universal porque Paulo torna o cristianismo ecumênico, não apenas uma religião específica de um povo, mas de todos aqueles que se aproximam da fé. Essa a lição do Cristo. E para isso não é necessário ser religioso. Felipe, Ana, por favor, não imagine que eu vou virar pastor, por favor. É apenas uma reflexão de caráter ético. Mas quando você escuta os discursos do Nicolas Ferreira, ele afirma: só há uma religião verdadeira, só há um Deus autêntico, que é o dele. Isto é uma intolerância radical, é uma como vocês diziam, é uma desumanização do outro, que tornado um nada, tudo que se faça contra o nada, nada será. A origem de todo genocídio encontra-se não na espada que fere, mas na palavra que desumaniza. Eu me preocupo demais, Felipe, com essa tendência expressa aqui como metonímia.